Olá, amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno, e hoje trago-te Wolverine Goes to Hell Omnibus. Ora, aqui temos então Wolverine Goes to Hell Omnibus, que faz parte do run do Jason Aaron. Esta edição é Omnibus como tal, é formato oversized, tem então uma sobrecapa que envolve, eu posso já aqui mostrar, esta é a capa lombada, é mais fácil mostrar assim, lombada, parte de trás. Compõe então Astonishing Spider-Man e Wolverine de 1 a 6, temos ainda Wolverine de 2010 de 1 a 20, temos ainda o 5.1 e o 300 e 304. X-Men também a Cisma de 1 a 5 e tem ainda algum material de Road to Hell. É escrito então por Jason Aaron e tem ilustração de Adam Kubert, Renato Guedes, Jason Latour, Steven Sanders, Michael Gaido, Jamie McKelvey e outros. Ora, esta é a visão então da sobrecapa. Temos aqui, como é costume, aqui nas orelhas temos a falar então do contexto deste ónibus e temos também aqui a falar dos seus criadores, os principais neste caso. Pequenas aqui ilustrações por baixo e é isso. O valor desta edição é de $100, exatamente. Esta é a imagem que envolve então o interior do livro, fantástica. Eu vou passá-la a mostrar. Esta é então a imagem, fabulosa esta ilustração, lindíssima, a lutar Wolverine contra um demónio. Imaginemos que seja então no inferno esta batalha. Começamos então com Wolverine Goes to Hell. Temos aqui inicialmente então tabela de conteúdos com tudo escrito, o que é fabuloso. Vem tudo explicado, quem é o artista, quem é o escritor, colorista e por aí fora. Aqui as pessoas que foram responsáveis pela criação deste ónibus. E começamos então com uma minissérie de Spider-Man e Wolverine. Eles estão aprisionados aqui no universo pré-histórico e tentam então sobreviver. Vão ter várias peripécias, vão passar de universo em universo, sempre em saltos constantes, até na tentativa de conseguirem voltar então para o seu respectivo universo, aquele que nós conhecemos. E de seguida começa então esta senda de Wolverine com Wolverine The Road to Hell, em que ele vai então a caminho do inferno, e aqui no inferno ele terá que passar por um sem número de provações, de forma a conseguir sobreviver, neste caso até sobrepor-se a todos os perigos que envolvem a sua estadia no inferno. Eles obviamente utilizam de vários artifícios, tentam ir buscar-lhe memórias antigas, como por exemplo da Mariko, ou então propriamente de outros vilões, como Sabretooth e por aí afora, de forma, tem aqui painéis fantásticos, estes combates em que ele desfaz literalmente todos os seus adversários, nada fica por fazer, aqui está, cabeças a rolar, e ele encontra aqui um verdadeiro demónio. Esta situação deste demónio deixa para mim aqui algumas perguntas sem resposta. Ok, isto é um inferno, não é? Estamos aqui no inferno, mas existem sem número infernos na mitologia da Marvel. Este painel fantástico aqui, este demónio supostamente será o maior, o Belzebu aqui do inferno com Sabretooth, não é? Dentes de sabre aqui acorrentado. Mas fica aqui uma pergunta no ar que é, ok, este é então o maioral ali do inferno, mas o que é feito de Mephisto, por exemplo? Também supostamente será o rei dos reinos do inferno. Temos ainda ela, também é a rainha dos mortos. Ou seja, fica aqui um bocadinho, não há aqui sequer tentativa nenhuma de explicar seja o que for. Isto praticamente é o inferno, ponto final, e aqui existem almas torturadas, existe tudo, e este supostamente é o reinante, o dominador deste inferno. Ao mesmo tempo que isto tudo acontece, o corpo de Wolverine é então possuído por um outro demónio que está a criar aqui o caos então na Terra. Como não podia deixar de ser, temos então Wolverine enfrentando o maior dos demónios, e o seu resultado é imprevisível, mas ao mesmo tempo empolgante. Na Terra, Wolverine enfrenta, não é, com o seu corpo possuído, enfrenta os próprios colegas, os próprios parceiros dos X-Men. Esta situação de ele estar possuído gera aqui um sem número de combates completamente super interessantes, porque ele não só está possuído e tem todas as capacidades de Wolverine, como ainda tem uns poderes sobrenaturais, demoníacos, por aí fora. Ele lança aqui fogo e tem
as garras em chama e por aí fora, então enfrenta todos os X-Men, que não seria, obviamente, o Wolverine é poderoso, mas não seria páreo para todos os integrantes, não é? Mas com este upgrade, por assim dizer, gera-se aqui um combate bastante interessante com os integrantes dos X-Men, ao mesmo tempo que no inferno ele luta contra si próprio, contra as suas memórias, contra todos que o querem trapacear, além do grande demónio do inferno. Temos depois uma história um bocadinho mais leve, para cortar, não é? Obviamente, aquela intensidade toda, que é uma história relacionada com o aniversário do Wolverine, não é? E de seguida voltamos então para algo mais pesado, mais intenso novamente, em que Wolverine, neste caso, é perseguido por um sem número de pessoas que ele não conhece, mas que é uma organização que o persegue porque tem contas a ajustar com ele. Pessoas, todas elas, é um conjunto de pessoas como eu disse, com situações por resolver com ele, todas elas relacionadas com o passado a determinada altura, situações em que eles se cruzaram e que todos eles ficaram com amargura, com algum o sentido de vingança na sua vida, e só eles conseguem deixar tudo isso para trás quando capturarem e quando aniquilarem completamente Wolverine. As histórias continuam altamente brutais, altamente violentas, como aqui se consegue ver. Ele está cheio de pedras incrustadas dentro do seu corpo, uma dentro de um olho. Ou seja, aqui mais violência, está bastante violento. Não fosse isto uma história do Wolverine, dos heróis mais violentos da Marvel. O interessante desta história, a forma como ela é contada, é que ao longo da situação é-nos apresentado o grupo de pessoas que se quer vingar, é-nos apresentado o desenrolar de toda essa situação e depois vai-nos dando flashbacks de cada uma das situações, de cada uma dessas pessoas, como é que foi, porque é que se gerou esta mágoa toda, qual foi a situação. Ao decorrer desta perseguição vamos percebendo o que é que se gerou, se foi realmente culpa de Logan, se foi apenas um mal-entendido, está tudo aqui explicado. E esta é das histórias, para mim, dos arcos aqui dentro, que para mim mais interessantes e que mais me agarrou a este ónibus. Depois de mais algumas histórias mais curtas envolvendo então o nosso personagem Wolverine, entramos então especificamente em Wolverine The Cisma, ou seja, a Cisma, que é uma minissérie que basicamente envolve Ciclope e Wolverine. Neste caso, começa aqui, eles sempre tiveram uma relação complicada, Wolverine e o Ciclope, mas Wolverine sempre respeitou, em certa medida, as ordens de Ciclope e sempre o respeitou como o líder do grupo. Obviamente que ele põe sempre em causa situações que ele não acha corretas, mas sempre respeitou Ciclope nessa situação. Mas aqui começa-se a gerar um certo atrito mais intenso entre os dois, pois Ciclope está a querer seguir um determinado rumo em que nesta fase, muitas crianças, já estava-se a criar um núcleo de novos mutantes mais novos, bastante inexperientes e principalmente crianças. Ciclope quer utilizar essas crianças, no fundo, para lutar a favor dos mutantes, não é? E acha que eles são armas poderosas para isso, e Wolverine, neste caso, engraçado, porque parece que se invertem um bocado os papéis, Wolverine, neste caso, ele defende as crianças e acha que elas ainda são muito novas para ter essa responsabilidade e para estarem na linha de tiro. Esta minissérie é bastante importante para quem já a conhece e para quem já a leu. Sabe que isto origina um bocadinho depois aquela fase do Wolverine, professor irresponsável da escola, professor Xavier e por aí fora. É aqui um bocadinho que é originado, tanto que este ónibus antecede exatamente esse que é Wolverine and the X-Men, esse ónibus em que Wolverine é então o professor de muitos destes alunos, se não praticamente todos. Como não podia deixar de ser, temos aqui imagens fortíssimas de um combate entre Ciclope e Wolverine. E realmente este combate é fantástico, ao mesmo tempo que eles têm que estar a lidar com um super sentinela. Ou seja, não só lutam um contra o outro, como ainda têm que lutar contra o sentinela em conjunto. Ou seja, é aqui a ação a rodos. Depois da Cisma, voltamos então para um Wolverine mais terra a terra, menos loucura, menos X-Men e mais Wolverine por Chinatown e mais um buscar daquela personalidade do Wolverine, aquela direção mais relacionada com as suas origens asiáticas.
Ou seja, este ónibus engloba praticamente tudo aquilo que eu já falei, vários aspectos, o Wolverine herói, o Wolverine raízes asiáticas, o Wolverine professor, por aí fora. Eu acho que este ónibus engloba várias vertentes, tem depois alguns personagens, não tem muitos personagens tirando aquela minissérie do Homem-Aranha, mas tem mais alguns personagens do universo Marvel, mas basicamente é um all-in-one do personagem. De extras, tem aqui alguns painéis de Marco Djurdjevic, nem sei se disse bem, mas será. Temos aqui depois também algumas variantes, capas variantes, temos de Steve McNiven, Arthur Adams, temos ainda Scott Campbell, Jay Lee, ou seja, tem aqui muitas capas variantes de vários... Este aqui a imitar a do Homem-Aranha, está gira. E aqui Jim Chiang e por aí fora mais um sem número de painéis. É aqui várias delas. Depois ainda tem aqui, obviamente, um bocadinho isto relacionado com o primeiro arco de minissérie. Temos aqui o guião, por assim dizer, de todo este primeiros capítulos. Por fim, temos então aqui alguns sketches e temos aqui alguns designs e alguns layouts que terminam este ónibus de Wolverine. Em relação à construção do livro, ele tem aquilo que nós chamamos daquele olho, não é? Não é dos mais elevados, por dizer, nem dos mais predominantes, mas é o suficiente para, se nós vermos aqui, ele não tem praticamente gutter loss nenhum, ele também tem umas margens bastante interessantes, todos eles, e não existem assim grandes painéis de página dupla para que crie, ou seja, algum problema. Mesmo na parte final, ele aqui sim perde um pouco. Aqui não tem margens nenhumas, mas na história, por assim dizer, aqui no texto tem que se puxar um bocadinho. Talvez aqui, pois tem um pouco. O que vale é que ele tem as margens e também ele tem raríssimas, se não praticamente inexistentes, páginas duplas. E pronto, este é o vídeo então de Wolverine Goes to Hell Ónibus. Diz-me se já leste este ónibus, ou pelo menos a grande parte deste arcos de história. O que é que tu achaste ou que não achaste? Deixa aqui nos comentários. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se não fores subscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal para fazer as tuas compras, seja deste ónibus que eu, se não me engano, ainda está disponível, não está fora de catálogo, ou outros que queiras comprar. E até mais!